para que nós tenhamos um espírito, para que nós tenhamos um coração iluminado, para que aqueles irmãos de Éfeso tenham um coração iluminado. Eles precisam, primeiro, de um espírito de sabedoria. E repare aí na sua Bíblia que espírito de sabedoria, a palavra espírito aí não está com letra maiúscula, está com letra minúscula. Portanto, o que Paulo está falando aqui não é do Espírito Santo como um espírito de sabedoria. Por quê? Porque ele já sabe que eles têm o Espírito Santo. Ele vai falar no versículo 14. Ele vai explicar no versículo 13 e 14 que aqueles irmãos de Éfeso, quando se converteram, eles foram selados pelo Espírito da promessa, pelo Espírito Santo, que é o penhor daqueles irmãos. Então Paulo não está falando do Espírito Santo, ele não está pedindo para aqueles crentes o Espírito Santo. Ele está pedindo o Espírito de sabedoria. E esse Espírito de sabedoria se entende como um tipo de postura e comportamento, um estado mental, espiritual para agir sabiamente. E quando nós falamos de sabedoria, e nós vamos para o Novo Testamento entender o que é sabedoria, nós vamos lá na carta de Tiago, a carta universal de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, onde Tiago diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Nós já aprendemos algo interessante aqui. A sabedoria que Paulo está desejando aos Efésios não é a sabedoria que nós conquistamos com os estudos, com título, com diploma, com várias responsabilidades intelectuais onde nós nos envolvemos. Paulo está pedindo aqui o espírito de sabedoria para aqueles cristãos, para que o Senhor lhe conceda essa sabedoria. Com certeza você conhece alguém que não tem uma alta escolaridade, mas que é uma pessoa muito sábia. E eu gosto muito de Russell Shedd interpretando e comentando este versículo de Tiago, onde ele diz que sábio é aquele que vê as coisas com os olhos de Deus. Veja que interessante isso. Nós temos uma pequena menção disso lá em Jó, no último livro, no último capítulo do seu livro, quando Jó passou por todas aquelas coisas, aprendeu todas aquelas coisas com o Senhor, você conhece bem a história, sofreu. E lá no último capítulo, no capítulo 42, no versículo 2, Jó conclui uma coisa, ele diz assim: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele já fala isso, ó, Senhor, o que o Senhor quiser. Ele fala no versículo 3, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Falei de coisas que eu não sabia, não conhecia, eu não sabia, não tinha entendimento. E Jó continua no versículo 5 falando o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora em tudo os meus olhos te veem. Jó recebe o diploma da sabedoria do Senhor, a qual ele entrou naquela escola. Ele entrou na escola do Senhor para adquirir a sabedoria que ele precisava. O que Paulo está pedindo aqui, para que aquele coração, o coração daqueles crentes fosse iluminado, é que eles tivessem uma postura sábia diante das provações e diante das dificuldades. Era que o Senhor lhe desse o espírito de sabedoria, uma postura para enfrentar as dificuldades de forma sábia, olhando as coisas como Deus olha. Olhando pelos olhos de Deus, olhando pela perspectiva de Deus. E nós temos essa dificuldade, porque muitas das vezes nós achamos que o melhor para nós é aquilo que nós queremos e não olhamos como o Senhor olha. Samuel, diante daqueles homens, filhos de Jessé, que ele foi ungir a rei de Israel, Samuel olha e fala, com certeza é esse. Esse é um homem forte, alto, pela imagem e pela aparência dele, é esse daqui. Nós vamos saber que lá no final das contas, acabou os moços, os filhos de Jessé, Samuel fala, não tem mais nenhum. E Jessé fala, tem um menor. E ele aprende que o Senhor, Deus, não olha como um homem olha. O Senhor Deus não vê como o homem vê. Paulo está orando para que os irmãos efésios aqui tenham a sabedoria necessária para ver as coisas como o Senhor vê. Olhar para situações como o Senhor olha também.